Este vídeo tem por objetivo mostrar como se dá o processo de configuração de fonte de dados e cubos, cubos estes que são conhecidos também por datamarts, que são usados para criar gráficos, visões e relatórios na versão 2 do Super BI. Super BI é uma ferramenta de software de Business Intelligence. Neste exemplo, Willy, por ser usuário com licença de Professional Edition, acessa o módulo base de dados, e é onde se conecta uma fonte de dados, da qual serão extraídas as informações e transferidas para o repositório de cubos. Aqui já temos várias fontes de dados criadas. Primeiro, vamos explorar a fonte de dados PostgreNW, que já está mapeada. Este nome é de preenchimento livre e pode ser o nome que se deseja para catalogar essa fonte de dados. Neste exemplo, vamos trabalhar com um banco de dados PostgreSQL. Neste campo, define-se o endereço do servidor onde este banco de dados está hospedado. Neste banco de dados, foi mantida a porta padrão do Postgre. Este campo precisa ser preenchido com o nome do banco de dados. E, por fim, as credenciais de acesso aos dados desse banco de dados. Aqui no menu Permissões, quem criar a fonte de dados já pode atribuir as permissões de acesso aos usuários ligados aos perfis aqui elencados. Para conferir se todas as propriedades foram preenchidas corretamente, pode-se testar a conexão. E, após o teste, basta clicar em Salvar. Agora que o banco de dados está conectado, podemos criar os cubos, por exemplo, de vendas, de compras, do financeiro, do atendimento, etc. Clicando em Novo Cubo, aparecem 3 abas, onde, na primeira, temos que preencher o nome do cubo. Vamos começar com dados de vendas e, por isso, dar a este cubo o nome de vendas. No campo de marcação multi-tenant, em caso de instalação para ambiente multi-empresa em nuvem, podemos indicar se este cubo vai ser propagado para empresas inquilinas. Em SQL Script, temos 2 painéis. No primeiro, ao clicar no botão Exibir, pode-se visualizar a lista das tabelas e colunas do banco de dados. No segundo, podemos escrever um SQL Script que vai servir de programa extrator que define quais colunas devem ser extraídas do banco de dados conectado e transferidos para o Super BI. Normalmente o desenvolvedor prefere codificar o script no editor do próprio gerenciador de banco de dados, copiá-lo e colá-lo aqui. A sintaxe do SQL segue o padrão do gerenciador de banco de dados. Neste exemplo, portanto, a sintaxe é do Postgre. Para conferir se o resultado produzido está de acordo com o esperado, tem-se o menu Preview. Nesta tela é possível ter a pré-visualização dos dados que foram gerados com o script inserido. E, na aba de metadados, podemos ajustar e lapidar vários detalhes. A começar pela classificação das colunas em métricas e dimensões. Se algum campo numérico não representar uma métrica, basta marcar a opção correspondente à dimensão. E, caso não necessite do contador de linhas, o último checkbox da coluna rows_QTY pode ser desmarcado. Se a coluna trazida do SQL Script não está com nome amigável, é possível lapidar isso inserindo uma nomenclatura mais adequada na propriedade rótulo. A propriedade conteúdo, se desconhecido, serve para forçar o preenchimento do dado que vem em branco da fonte de dados. Vamos usar a coluna marca para ilustrar. Aqui vamos informar própria, para que todos os produtos vendidos sem a informação da marca no respectivo registro, sejam considerados como marca própria. Agora vamos checar o tratamento que pode ser dado às colunas de data. Observem que aqui o Super BI reconheceu o tipo dessa coluna como data e aí são oferecidas 2 propriedades adicionais. Habilitação para load incremental, que pode ser associado a apenas uma das datas, caso o cubo tenha mais de uma coluna do tipo data. Este recurso é um add-on que pode ser contratado opcionalmente. O campo dias deverá ser preenchido com o número de dias que serão excluídos antes de salvar os novos registros.
Por exemplo, preenchendo com o número 29, os dados dos últimos 28 dias mais os do dia atual serão apagados antes do salvamento dos novos. E a segmentação da data, com várias possibilidades. Para cada campo marcado, o Super BI cria uma coluna adicional no cubo e a coluna adicionada assume um nome em inglês que pode ser traduzido via propriedade rótulo, como já vimos há pouco. Aqui separamos ano e mês com hífen porque o dado resultante da concatenação do ano com mês, o Super BI também grava separado por hífen. Nas colunas de valor, pode-se ajustar tanto o formato, como o critério de sumarização, que pode ser pela soma ou pela média. E, por fim, tendo o checkbox da coluna G desmarcada, significa que não se deseja levar para o cubo os dados desta coluna. Feitos esses ajustes, podemos salvar a configuração do cubo. Por precaução, o Super BI apresenta essa mensagem de alerta, pois é comum esquecer de marcar como dimensão alguma coluna numérica que não representa a métrica. Observe que agora várias opções novas apareceram na barra de menu. E vamos ver o que nos oferece o menu Colunas Calculadas. Este recurso é mais usado para calcular indicadores a partir dos dados gravados no cubo. As colunas calculadas ficam vinculadas ao cubo. O primeiro será um contador de clientes, onde será aplicada a sumarização Distinct Count. E o segundo será o percentual de desconto. A sumarização fórmula é adotada para obter uma média aritmética ponderada. As demais opções de sumarização, menos usadas, encontram-se detalhadas na dica técnica de número 2, que pode ser acessada clicando na opção Dicas Técnicas. Após preenchidos os campos, basta clicar em Avançar. E aqui está o espaço para montar a fórmula. Então vamos lá. Para apurar a porcentagem de desconto, vamos mover a coluna correspondente ao valor do desconto para a área da fórmula, acrescentar o sinal de divisão logo após o valor do desconto, dividir pelo valor da venda e multiplicar por 100. Para testarmos se a fórmula está correta, basta clicarmos em Testar sintaxe e, após isso, clicarmos em Aplicar. Pronto! Agora temos duas novas colunas vinculadas ao cubo Vendas. A dica técnica de número 2, mencionada há pouco, também apresenta uma série de exemplos que podem ser consultados para entender a sintaxe de fórmulas complexas, se necessário. Na aba Metadados aparecem em itálico as colunas calculadas. O próximo passo é trazer os dados do PostgreSQL para o repositório de cubos do Super BI. Para efetuar a carga do cubo manualmente, existem duas maneiras. A primeira é clicando no menu Atualizar Cubo, onde é exibida uma janela contendo as informações da última carga e o botão para efetuar a carga. A segunda maneira é através da fonte de dados, no menu Carregar todos os cubos, onde é possível selecionar os cubos que deseja efetuar a carga. Desta maneira, assim que o processo concluir, o resultado será enviado via e-mail do usuário que executou a ação. Vale lembrar que as configurações de e-mail na tela de parâmetros devem estar validadas para que o resultado seja enviado. Há também a opção de configurar a carga automática dos cubos. Para isso, o Super BI oferece ao administrador do ambiente a função de agendamento de carga, onde ele pode configurar o horário e frequência da carga dos dados.